para a palestra de abertura com o tema Materiais de referência e ensaios de proficiência, custo ou benefício? Você ainda tem dúvida? Eu convido à tela como moderador o senhor Gilberto Batista de Souza, consultor independente. Gilberto é bacharel em Química pela UEL em 1987. Possui mestrado e doutorado em Química Analítica pela IQSC USP em 2003 e 2007. Ex-empregado da Embrapa e coordenador de ensaios de proficiência para laboratórios de nutrição animal. Possui participação em comitês técnicos, CTQA, REMESP, REMEC-I, CMA Rações, análise instrumental aplicada da UFSCar, Embrapa, e suas áreas de atuação são Química Analítica, Nutrição Animal e Metrologia Química. E atualmente é um consultor independente. Seja bem-vindo, Gilberto. E para a sua apresentação, convido à tela a palestrante Janaína Marques Rodrigues, pesquisadora do Inmetro. Janaína é engenheira química pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, possui mestrado e doutorado em Química Orgânica, Síntese Orgânica, pela mesma universidade. Desde 2002, é pesquisadora, tecnologista do Inmetro, onde atua na área de metrologia química, com ênfase nos seguintes temas: rastreabilidade, métodos primários de medição, materiais de referência e ensaios de proficiência. E atualmente é coordenadora da comissão da ABNT, que é espelho da comissão da ISO para materiais de referência e avaliadora do SEGECT Inmetro na norma ABNT NBR ISO 17034. Muito bem-vinda, Janaína. Bom, boa apresentação. Vamos lá. Obrigada. Eu já posso compartilhar a apresentação? Pode começar. Ô, Janaína, eu só queria contextualizar um pouquinho sua palestra, em 2 minutinhos. Claro. Com licença, por favor. Gostaria de agradecer a REMESP e os participantes, ao Comitê Técnico da REMESP, pela oportunidade de ser moderador dessa palestra tão importante, da doutora Janaína, né, que é sobre materiais de referência e ensaios de proficiência. Temas, assim, estratégicos, né, e relevantes para o desenvolvimento de qualquer país, do Brasil, né, tá dentro desse contexto, e dizer que o trabalho da Janaína e vários pesquisadores já vem de longo tempo, né? Eu lembro de uma oficina que teve em 2006, 2008, no INCQ-S com o Inmetro, para justamente começar um trabalho de desenvolvimento dessa área de metrologia, né? Acreditação de provedores, ensaio de proficiência, produtor de material de referência, um trabalho pioneiro do Inmetro, né? E aí, durante todo esse tempo, né, a questão dos eventos, né, sobre o assunto, né? Já tivemos aí na Sociedade Brasileira de Química workshops sobre materiais de referência, nos encontros nacionais de química analítica também, né? Os workshops sobre produção de material de referência. Então, é um tema que já vem há muito tempo sendo debatido, sendo consolidado no país, e hoje nós já temos vários especialistas de nome nacional e internacional que atuam na área. A Janaína, é uma honra participar dessa palestra, porque é uma referência também nacional e mundial sobre o assunto, né? Ela vem aí desbravando, né, junto com outras pessoas, essa questão dos conceitos envolvidos, as normas, né, a ISO 17034, a 43, que é a ensaio de proficiência, a 35, né? Então, tem muito trabalho envolvido por trás de toda essa palestra que ela vai apresentar, né? E se você tiver dúvida ainda da questão da importância do uso de material de referência e da importância de participação em programas de ensaio de proficiência,
após a palestra da Janaína, faça sua pergunta. Tem o QIA e tem o chat ali, que ela será respondida dentro do possível ainda hoje ou posteriormente, tá certo? Muito obrigado pela participação de todos e tenha uma boa palestra. Obrigada, Gilberto, pela apresentação, pela introdução, né? Tá tudo certinho aí, né? Janaína, só coloca em modo apresentação. Que Não está, para mim está. Não. Então, peraí, vamos voltar aqui. Um segundinho. Ela está agora em modo apresentação ou não? Não, agora nem está Não está aparecendo. aparecendo, né? Estranho. Para mim, naquele momento, estava em modo apresentação. Vamos voltar rapidinho. Acontece. Né? Foi agora? Não, mas... É estranho, porque para mim está aparecendo em modo apresentação. Na minha tela está em modo Janaína, apresentação. clica mais uma vez no modo apresentação ali, que acho que aparece. É porque... Ah, que tá, que para você não aparece, né? Para mim não aparece. Este é o problema. Peraí. Porque se eu amplio a tela aqui, aí a janela do Zoom para de aparecer, né? Janaína, coloque em modo apresentação e depois você compartilha a tela. Sim. O problema é que quando eu coloco em modo apresentação, a janelinha do Zoom some, entendeu? Ela não aparece mais para mim para eu compartilhar. Mas eu vou resolver aqui, peraí. Eu tenho outro monitor do meu lado. Eu vou conectar esse outro monitor. Vamos ajudar. Não, gente, não está funcionando. Será que se eu der... Agora foi, gente, pessoal? Agora foi. Foi. Felizmente. Então, bom, eu não estou vendo mais vocês, só estou vendo a apresentação, vou seguir, tá bom? Podemos ir? Vamos lá. Tá ótimo. Então, obrigada, desculpe aí esses contratempos, vamos seguindo então. Então, sem mais delongas, né? Eu vou fazer essa apresentação a respeito de materiais de referência, ensaios de proficiência, custo ou benefício. Você ainda tem dúvida? Bom, eu vou fazer uma analogia, um laboratório que não utiliza materiais de referência, principalmente materiais de referência certificados, que não participa de ensaios de proficiência, a visão que ele tem, a garantia que ele tem da validade do resultado dele, da sua medição, é análoga a uma pessoa que tem esse tipo de visão, ou seja, a visão é turva, ele não tem a clareza a respeito, né, da confiabilidade do resultado da medição. Ele está justamente desse lado aqui esquerdo, em vez de estar com essa, né, com a clareza, com a definição, né, com a certeza, né, de uma pessoa do que ela está vendo e, no caso de um laboratório, daquilo que ele está medindo. Mas vamos contextualizar um pouco, né, a respeito do que são os materiais de referência, né? Os materiais de referência, eles são materiais, né, são padrões
que tem variadas aplicações, eles são uma classe, todo material de referência tem pelo menos um valor de propriedade associado a ele, todo material de referência tem homogeneidade e estabilidade estabelecida. Dentro da classe dos materiais de referência, tem uma classe especial, que são os materiais de referência certificados, que toda uma hierarquia metrológica maior. Os materiais de referência certificados têm um valor, pelo menos um valor de propriedade, a esse valor está associado. Esse valor é determinado com rastreabilidade metrológica, ou seja, sem confiança daquele valor, de toda a cadeia de medições para o estabelecimento daquele valor. Você tem uma incerteza de medição associada, né, a esse valor, e isso tudo está declarado num certificado. Mas qualquer padrão, né, produzido por qualquer produtor, né, é reconhecido como um material de referência certificado? Ou melhor, esse produtor, qualquer produtor de padrão tem competência reconhecida para ser um produtor de material de referência, né, seja ele certificado ou não? Não. Né? Os produtores que têm a competência reconhecida para serem produtores de materiais de referência são aqueles produtores, né, que produzem materiais conforme a 17.034, principalmente aqueles que são instituições acreditadas pelos organismos de acreditação como produtores de materiais de referência na 17.034 e as instituições signatárias do Acordo de Reconhecimento Mútuo do Comitê Internacional de Pesos e Medidas, que são os Institutos Nacionais de Metrologia e os laboratórios designados. O mesmo ocorre com os provedores de ensaios de proficiência. Né? As amostras que circulam nos ensaios de proficiência também são materiais de referência, né, que têm um valor de propriedade assinalado, não tem uma necessidade de ser um material de referência certificado, uma vez que o propósito do ensaio de proficiência é a avaliação do desempenho do participante contra critérios pré-estabelecidos por meios de comparações interlaboratoriais, e os provedores de ensaios de proficiência eles seguem a ISO 17.043. Mas por que utilizar um material de referência, principalmente um material de referência certificado? Por que participar de um ensaio de proficiência somente para atender a ISO 17.025, que estabelece os requisitos, né, para os laboratórios de ensaio e calibração? Não, não é para isso. Né? Também é para isso, mas não é por isso. Isso, na verdade, é uma consequência. 17.025 estabelece lá nesses requisitos de rastreabilidade metrológica, de equipamentos, de validação de métodos, no da garantia da validade dos resultados, a necessidade de se utilizar materiais de referência, né? No 772, como garantia da validade dos resultados da participação em ensaios de proficiência, mas o uso dessas ferramentas metrológicas ela não é para atender a norma. Né? O atendimento da norma é uma consequência, né? Ela é principalmente para que tenhamos medições confiáveis. Né? Você tem aí, ela faz parte do arsenal de ferramentas para que se tenha medições confiáveis. E quando nós estamos falando principalmente em análises químicas, análises biológicas, né? Essas ferramentas metrológicas elas são fundamentais, elas são cruciais, porque essas medições elas não são triviais. Essa ideia do plug and play, né, de você medir, é só medir, você tem um resultado, ela não é válida. Como sabemos, há uma série de fatores que influenciam. Né? Então, por que materiais de referência, no caso, materiais de referência certificados são tão importantes, né, e são, na verdade, fundamentais e necessários para o provimento, por exemplo, da rastreabilidade metrológica? Quando, na grande maioria das medições em química e biologia, a calibração está ocorrendo no momento da medição. Então, todos aqueles fatores ali do momento da medição estão influenciando. Né? E se o padrão que está sendo utilizado, né? Por exemplo, nesse caso, uma análise cromatográfica, o padrão que está sendo utilizado para a calibração, o valor desse padrão, o valor da propriedade desse padrão, o valor da substância, ele vai ser fundamental para a resposta do equipamento e para a construção da curva. Se esse valor estiver errado, né? Se a exatidão desse valor for ruim, essa curva de calibração vai ser estabelecida numa base errônea e, por consequência, o valor lido da amostra obtido, né, daquela análise também vai estar errado. Então, você tem que ter um padrão com confiabilidade, um padrão que você tenha certeza, né, do valor que ele tem, no caso, um material de referência certificado. Né? Essa é uma cadeia de rastreabilidade, né, parte da cadeia de rastreabilidade, né, de provimento de rastreabilidade metrológica em química. Né? E como é que o resultado de uma medição num laboratório é comparável ao resultado da medição em outro laboratório? Né? Eles são obtidos aí com curvas de calibrações independentes, com instrumentos, né, que originaram essas curvas de calibração, que também são instrumentos distintos, né,
que vieram aí de materiais de referência, mas esses materiais de referência vêm de um material de referência certificado, que é rastreável, que teve seu valor estabelecido ou com rastreabilidade ao Sistema Internacional de Unidades, ou o que é muito comum, né, na biologia, por unidades aceitas internacionalmente, né? Então, essa é uma cadeia de rastreabilidade, né, típica de uma medição em química. E o material de referência como controle de qualidade e a participação em ensaios de proficiência, né? Bom, o material de referência certificado, ele deve ser usado na validação do método para avaliação de tendência e, periodicamente, em tempos pré-estabelecidos, como um controle. Por quê? Porque a partir do momento que o material de referência certificado tem um valor, né, que você tem a confiança, a confiabilidade daquele valor, mais ou menos a sua incerteza, quando o laboratório mede esse material de referência certificado no seu método de medição e obtém um resultado equivalente ao certificado, significa que, ao analisar a amostra, né, a sua amostra de rotina, no mesmo método, ele também vai obter com proficiência aquele valor. Então, ele é uma ferramenta de avaliação da tendência do método, uma garantia também do resultado confiável, né? Assim como os ensaios de proficiência, né? Eu trago aqui, eu sempre gosto de usar os exemplos de medições de pH, porque é uma medição simples, né? Mas mesmo sendo uma medição simples, tem laboratórios que têm resultados insatisfatórios. A gente sabe que o ensaio de proficiência ele é um retrato, né? Ele é uma foto. Nesse caso, por exemplo, 27% dos resultados dos laboratórios participantes desse ensaio de proficiência foram insatisfatórios. Mas esses laboratórios, eles têm o seu mérito, eles estão participando de um ensaio de proficiência. A partir do momento que obtiveram o resultado do ensaio de proficiência, eles viram que o resultado é insatisfatório, eles fazem uma análise crítica, vão poder investigar o que está acontecendo, o que provocou esse resultado insatisfatório, e vão poder tomar ações de melhoria, né, para que possam, né, melhorar o resultado em próximos EPs terem resultados proficientes. Mas a pergunta é, quantos laboratórios não estão participando de ensaios de proficiência? Quantos laboratórios estão emitindo laudos, emitindo os resultados, sem saber que o seu resultado não está proficiente? E mais ainda, quantos clientes contratam serviços de laboratório sem sequer saber que existem ensaios de proficiência? Sem sequer saber que existem materiais de referência certificados, sem saber que existem essas ferramentas, simplesmente contando com o serviço que está sendo ofertado, né? Esse outro slide é um ensaio de proficiência que foi organizado, né, na China, mostra um ensaio de proficiência para análise de zearalenona, que é uma micotoxina em milho, né? Aí que nós vemos um Z-score variando de -9 até praticamente 12. 3 técnicas analíticas foram utilizadas: cromatografia líquida com detecção por fluorescência, cromatografia líquida por espectrometria de massas e ELISA, né? A gente vê aí a alta variabilidade. Essa é uma análise complexa, não é uma análise simples, a micotoxina está em nível de resíduo, é necessária extração, cleanup, enfim, realmente o grau de dificuldade é alto. Essa área de contaminantes orgânicos ela é muito regulada, tanto no Brasil quanto no exterior, né? Felizmente, há ensaios de proficiência, há uma carência grande de materiais de referência certificados, isso é um fato. Mas, novamente, a gente vê aí, ó, esses laboratórios que estão, né, um conjunto aí considerável de resultados questionáveis e insatisfatórios, eles estão sabendo, eles estão participando, estão vendo, meu resultado não está bom, eu preciso melhorar. Claro, estão emitindo laudos que são laudos, né, possivelmente errados, mas e quantos não estão participando, né? Apesar de, nesse caso, como eu falei, o controle realmente aqui é maior, tá? Então, eu gosto muito dessa imagem, né? O material de referência certificado, ele é a verdade numa garrafa, né? O pessoal do atual Joint Research Center, que é o antigo IRMM, né, da União Europeia, que se não é o maior, com certeza é um dos maiores produtores de materiais de referência na área de alimentos, eles usam muito essa analogia, né, que eu gosto muito. E da parte dos ensaios de proficiência, nós sabemos, os ensaios de proficiência, eles são uma ferramenta externa para avaliação de desempenho dos laboratórios, servem para a identificação de problemas. A partir daí, né, os laboratórios têm a possibilidade de tomada de ações corretivas e ou preventivas, ele contribui para a melhoria contínua e agrega confiabilidade para os clientes.
Mas se os ensaios de proficiência são isso tudo, se os materiais de referência certificados são, né, a verdade numa garrafa, por que, né, eu estou apresentando essa palestra? Porque estamos discutindo sobre benefícios dos ensaios de proficiência, porque sabemos que tem um custo, né? Os materiais de referência certificados têm seu custo de aquisição, a grande maioria são importados, isso aumenta, encarece também. Quanto mais complexo o material, quanto mais difícil for a matriz, quanto mais complexo em alimentos, né? Isso é muito, muito comum, a gente sabe que o custo é maior, a participação em EP também tem seu custo, e ainda existe, né, uma carência enorme de PMRs nacionais, são 10 somente no país, carência de PEPs, de provedores de ensaios de proficiência nacionais. O Gilberto citou, a oficina iniciou esse trabalho, o Inmetro iniciou em 2011 o programa de acreditação, né? Ele já tem aí um longo, né, mais de 10 anos, um pouco mais de 10 anos, um longo tempo, e nós ainda temos poucos, principalmente poucos PMRs, poucos PEP, né? O espectro de PMRs, as áreas cobertas são muito poucas, parte porque eu acredito que existe uma mistificação, né? O evento vai desmistificar a incerteza. Eu acho que uma sugestão para próximos eventos, vamos desmistificar a produção de materiais de referência, não que não seja complexa, é complexa sim, o Inmetro mesmo está muito atrasado, a gente tem essa consciência, porque tem um custo também para produzir, mas é possível utilizar estratégias para minimizar a produção, para minimizar custos durante os estudos, né? Eu vejo isso, eu ministro com uma certa frequência um curso no tema, e a gente nesse curso a gente vai conversando, vai vendo, tem estratégias, a mesma coisa os PEPs. Existe aí uma lacuna muito grande, uma carência nacional, mas é um custo, mas o que se prefere, né? Qual é a escolha? Está cego, está com uma visão turva, não ter garantia da validade do resultado, ou você ter uma garantia da validade, né? Eu fiz uma pesquisa na internet a respeito de laboratório, redução de custos. E aí toda a primeira página que apareceu, fiz essa pesquisa no Google, era tudo voltado para laboratórios de análises clínicas, né? Eu até brinquei, pensei, os laboratórios de análises clínicas estão mais preocupados com essa questão da redução do custo. E aqui eu coletei aquilo que era comum, né, na pesquisa, que era para redução de custos. Tem que evitar o desperdício de materiais, vamos ter um controle de estoque mais efetivo, automatização de processos, gerenciamento eficiente de RH, melhorar processos de compra, monitoramento de processos, tudo voltado a essa questão mais logística, de administração. E um só, que ele estava 15 ações, na 14ª era a qualidade dos resultados. E mesmo assim ele falava de forma geral. E eu acho que parte disso também é porque um laboratório, quando ele emite um laudo, ele tem confiança no seu resultado, né? Eu tenho pessoal capacitado, eu estou seguindo uma norma, então meu resultado é confiável. Ou seja, o laboratório, ele não tem noção, muitos, né? Claro, muitos têm e tem o problema do custo, mas outros não têm ainda noção do impacto de você não utilizar MRC, não participar de EP, ou de você utilizar. Claro que nós sabemos também que há uma carência grande, inclusive, de material de referência certificado que atenda à necessidade. Mas um outro ponto que é importante, e até uma provocação, é a questão da falta de interação, da falta de sinergia. Por mais que se tenha os eventos, tenha workshops, oficinas, se converse, depois cada ator, muitas vezes, né, cada membro dessa comunidade que eu estou colocando aqui, que tem o Instituto Nacional de Metrologia, os laboratórios, o setor produtivo, os centros de pesquisa e universidade, o governo com seus órgãos regulamentadores e de financiamento, cada um acaba se envolvendo na sua atividade do dia a dia e acaba não pensando, não atacando o problema de forma central. Aí eu estou falando isso que em março de 2020, no dia 3 de março, né, já naquele burburinho da pandemia, a gente recebeu o presidente do NIST no Inmetro. E na apresentação que ele fez, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou, nos Estados Unidos, quando se pensa em medição, se pensa no NIST. E eu falei, nossa, e aí não é só por uma questão por conta do Inmetro, se pensa em medição, se pensa no Inmetro, mas é porque quando se pensa nisso, toda a cadeia que está envolvida na medição, ela tá centrada ali, cada um no seu papel. Então, é o financiamento necessário para o nicho poder fazer o seu papel, é o setor produtivo, são os órgãos, está tudo ali, né? Foi o que eu falei quando eu estava falando dos ensaios de proficiência, né? Quantos, né? Será que a indústria, será que os laboratórios, eles têm consciência da importância, né,
de você usar essas ferramentas confiáveis, de você contratar laboratórios que utilizem essas ferramentas como materiais de referência certificados, como ensaios de proficiência, de você ter um laboratório acreditado? Será que essa consciência realmente está presente em toda a nossa cadeia, em todos que fazem parte dessa comunidade? E aí eu fiquei muito feliz com a fala do Paulo, logo na abertura, né, falando da importância da metrologia e da confiabilidade, que é necessário levar isso até lá o pequeno, médio produtor. Né? Isso é uma coisa fundamental, e eu acho que ainda falta ver o que cada um, dentro do seu papel, possa fazer, mas para trabalhar em prol do mesmo objetivo, né? Que é se ter medições confiáveis. Agora, tudo isso que eu estou falando aqui é verdade ou é preciosismo? Bom, o Bureau Internacional de Pesos e Medidas, que é o órgão máximo da metrologia no mundo, assim como a OMS para a saúde, ele congrega os institutos nacionais de metrologia. Ele iniciou um programa muito importante para nós, dos institutos nacionais de metrologia, que é um programa de capacitação e transferência de conhecimento para a produção de materiais de referência certificados na área de alimentos. E o primeiro foi a parte de micotoxinas, tá? Então, nós do Inmetro participamos desse programa, nos capacitando, tá, para essa produção. E a micotoxinas foi escolhida porque tem uma carência grande e é muito importante, cada vez mais novas micotoxinas são descobertas. Então, para a produção de padrões, para a calibração, né, de micotoxinas, e então nós do Inmetro também participamos como... Isso é uma coisa que nos alegra muito, transferindo, fornecendo padrões para calibração. Então, nesse trabalho, né, foi feita a determinação da pureza da aflatoxina B1, que foi o primeiro padrão objeto. Então, a pureza de um padrão ela é feita por ressonância magnética nuclear quantitativa, uma determinação direta, ou pela determinação indireta com somatório das impurezas e diminuindo de 100. Então, o que o BIPM fez? Ele adquiriu um grande lote de aflatoxina B1 de um produtor comercial que declarava a pureza como maior que 99%. O que o BIPM fez? A mesma coisa que todo Instituto Nacional de Metrologia faz. Determinou a pureza por ressonância magnética nuclear quantitativa. E a pureza não era de 99%, a pureza era de 85,29%, com certeza de 0,39%. Então, o BIPM voltou para o produtor e disse, faz a purificação do padrão. O produtor comercial fez a purificação do padrão, o BIPM comprovou, não é essa pureza que você está declarando no rótulo, e aí o material retornou com 98%. Agora, a pergunta é, um laboratório que compra o padrão comercial, ele não tem que fazer a pureza do padrão, ele tem que confiar naquilo que está no rótulo, por isso a importância de usar MRC. O laboratório, se ele está comprando esse padrão e pesando lá 100 miligramas de uma micotoxina, tá? Ele vai estar fazendo a correção para 99 miligramas, quando, na verdade, o correto era 85, o erro é de 14%. E esse laboratório vai estar fornecendo resultados errados. Esse laboratório vai estar tendo resultado ruim em ensaio de proficiência, a depender. Se todo mundo do EP usou o mesmo tipo de padrão, vai estar todo mundo errando igual e ninguém vai saber. Um outro exemplo foi fornecido pelo pesquisador Dr. Joaquim, do BVL, que é um laboratório oficial da Alemanha para proteção do consumidor e segurança alimentar, no mesmo raciocínio. Esse é um erro um pouco menor, um erro só de 1% para um pesticida, a pureza do certificado, 98%. O BVL fez a determinação das impurezas, porque o produtor fez a pureza só para HPLC. Pureza só para HPLC não vai ter teor de água, não vai ter compostos orgânicos voláteis, não vai ter inorgânicos. Né? Então, aí, ó, pureza declarada, 98%, pureza determinada, 97%. Um caso um pouco mais crítico, um sal orgânico, aonde o produtor comercial determinava a pureza por 97%. E aí, a determinação da pureza do BVL era de 80%, um erro de quase 20%. Aí, Janaína, você está dizendo, então, que a gente não tem mais que comprar padrões, né, dos produtores comerciais? Não, não é isso. A questão é, não são materiais de referência certificados. Para a calibração, tem que se usar materiais de referência certificados. Você não tem a confiabilidade da pureza desse tipo de padrão. Tá? Agora, é só material de referência certificado? Sabemos que não, o método tem que estar muito bem validado, né? Com certeza de medição muito bem determinada, tem que ter o controle da contaminação, perdas e falhas do processo, interferências no sinal de medição tem que ser minimizadas, e com isso vai se conseguir lá ter bons resultados em ensaios de proficiência, o principal, resultados analíticos com confiabilidade. Tá? É importante, nós sabemos disso, metrologia, ciência não é somente custo, mas, acima de tudo, é um investimento.
E nós lá no Inmetro gostamos muito de usar esse slide dos colegas lá do NIST, eles também utilizam, alguns de vocês já devem ter visto, que a gente realmente utiliza bastante, que vem falando a respeito do estudo de caso que o NIST fez para análise de colesterol. Até 1967 não havia material de referência certificado nos Estados Unidos para análise de colesterol, não havia método padronizado, e o erro em 1949, o percentual, de falsos positivos e falso negativo era de 24%. Em 1967, o NIST lançou o MRC de colesterol puro, esse erro passou a ser perto de 19%. 1980, padronização do método, o erro já cai para 11%. 1881, MRC de colesterol em soro humano, em matriz, o erro aí já cai drasticamente para 6%, que aí você consegue avaliar a tendência do método. MRC de colesterol em soro em outras concentrações em 1988, ficou ali ainda o erro em 5%, 7%. Em 1997, aí sim, você fecha essa cadeia de confiabilidade com novos MRCs em soro congelado e para colesterol total e suas frações, e o erro caiu para 3%. E com isso, se estima, né, uma economia de 100 milhões por ano nos custos com tratamento. Então, fazendo um paralelo com a análise de alimentos, né, que tem impacto direto na saúde da população, no comércio exterior, quanto se economiza, né? Quer dizer, as análises de alimentos, elas têm um impacto também na saúde, elas também vão dar um impacto em outro setor se você está determinando um contaminante de forma errada, né? O JCTLM é o Comitê Conjunto para Rastreabilidade em Laboratórios de Medicina, né? E ele fez uma estimativa que o mercado global de diagnósticos in vitro foi avaliado em cerca de 61 bilhões em 2016, e o objetivo é que a taxa de crescimento anual de quase 7% vai chegar em 2023 a 84,6 bilhões. Então, o JCTLM fez o seguinte raciocínio: se ele contribui com apenas 1% no mercado de diagnósticos in vitro, em termos de cumprimento dos requisitos de rastreabilidade, o JCTLM podia ser avaliado lá em 2016 em 611 milhões e em 2023 vai aumentar para 840 milhões. Fora, né, o ganho que se tem com a qualidade do atendimento ao paciente, com o aumento da confiabilidade das medições, fruto aí do trabalho do JCTLM, que trabalha para a padronização de métodos, para a disseminação de materiais de referência, de ensaios de proficiência. Esse é um dado que está num estudo de caso feito pelo BIPM e a OCDE, publicado em 2020. Tá? Eu peguei esse dado lá da Exalc, da USP, só para a gente ter cifras associadas ao setor de alimentos, né? O mercado exportador de frutas, né? Ele tinha a meta, desde 2010, tem a meta de atingir 1 bilhão com vendas externas. E a perspectiva era que esse valor fosse atingido em 2020. Por quê? Porque em 2021, porque em 2020 a receita arrecadada ela já foi de 935 milhões de dólares. Então, você imagina, estamos falando só de frutas, que é uma fatia pequena de alimentos, né? Qual é o impacto que se tem com medições erradas, com medições equivocadas, né, no agronegócio, né, para os laboratórios, o impacto na saúde da população, né? Então, vamos lá, assumindo que um componente represente 10% da composição de um alimento e seja determinado com um erro de 1% na análise cromatográfica, esse erro vai ser de 0,1%. Se esse alimento tiver um valor de compra de 20 bilhões por ano, vai levar uma diferença de 20 milhões por ano. Aí é só a gente poder pensar um pouquinho. Bom, eu apresentei esse mesmo slide no Metro Alimentos ano passado, eu gosto muito dele. Foi um artigo publicado no Analítico e Bioanalítico em 2005, há 17 anos, que falava de desafios e necessidades em medições de alimentos. Ele diz o seguinte: a garantia da qualidade dos resultados analíticos tem uma longa história na análise de alimentos. O uso de métodos validados em MRC, trabalhar com laboratórios acreditados e participar regularmente de ensaios de proficiência são importantes meios para manter a qualidade dos resultados de medição sob controle. Os MRCs em matrizes reais são especialmente importantes para acessar a comparabilidade dos métodos e tornar os resultados rastreáveis. Isso, para mim, é sempre muito atual. Tá? Bom, já estou finalizando. Metrologia é a ciência da medição e suas aplicações. Lord Kelvin já disse, né? Se você não pode medir algo, você não pode melhorá-lo. Wolff: saber medir as coisas é saber compreendê-las. Dia 20 de maio, essa semana, nós comemoramos o Dia Mundial da Metrologia. O tema desse ano é Metrologia na Era Digital. Essa data é que se comemora o aniversário da assinatura da Convenção do Metro, do estabelecimento do SI, lá em 1875.
E aí, para finalizar, eu quero deixar a seguinte reflexão: não existe a garantia da validade dos resultados das medições em química e biologia sem o uso de MRC e a participação em EP. Se você não utiliza MRC, se você não utiliza em EP, a confiabilidade do seu resultado, né, ela está do lado esquerdo aí, essa visão turva da tela. Então, a pergunta é: em qual lado você está? Você ainda tem dúvida? Se a resposta a essa pergunta for sim, a mensagem é: pare, pense, mude. Tá? Eu quero agradecer a vocês a oportunidade. Aqui está o QR Code para a apresentação. Eu falei assim um pouco rápido, eu estava preocupada com o tempo, principalmente porque nós tivemos esse probleminha no início, tá? Mas muito obrigada e estou à disposição para perguntas. Muito obrigada pela sua apresentação. Janaína, eu passo a palavra agora ao moderador, Gilberto, para as considerações finais e a responder as perguntas que eventualmente estejam no QIA. Vamos lá, Gilberto. Vamos lá. Obrigado, Janaína. Muito excelente, né? Palestra, como já era de esperar, né? A palestra de uma pessoa que é referência no assunto, domina totalmente, dá curso, domina totalmente as ISO, as normas que regem, né? A produção de material de referência e ensaio de proficiência. E, Janaína, nós temos aqui 3 perguntas, né? Eu acho que dá para responder, talvez. E temos aqui também, que eu vou ler aqui os elogios, né? Primeiro os elogios aqui, tá? A Caroline Micaeli, não. A Rosemary dos Santos comentou aqui: sensacional a palestra da doutora Janaína, muito importante. A Rosa Margarida, também Gonzalez, parabéns, muito importante. A Elaine aplaudiu, né? E você vê que realmente tocou nas pessoas aí, a importância, né? E tem uma pergunta aqui do Eduardo Ferreira Garcia, ele comentou aqui: Janaína, sua palestra tem um valor inestimável à metrologia. Noto que os laboratórios acreditados e não acreditados atuam muito isoladamente, né? Eu, em minhas ações educacionais e formativas e de auditoria, procuro fomentar e incentivar a manutenção e evolução de parcerias entre os laboratórios com vistas ao desenvolvimento da produção de MRCs e EPs. Uma das bases estão nos ensaios interlaboratoriais para que sejam desenvolvidos ensaios de proficiência. Não há possibilidade do Inmetro, com o desenvolvimento da DICLA e da CGCRE, promovendo reuniões entre laboratórios de mesmo setor para educar e difundir todas essas ideias e conceitos, os quais estão presentes em normas internacionais, visando um desenvolvimento maior dos laboratórios no território nacional? Muito obrigado e parabéns pela excelente apresentação. Essa é a pergunta do Eduardo. Então, obrigada a todos. Eduardo, eu não trabalho na CEGEC, eu trabalho na metrologia científica, mas eu acredito que sim, e a CEGEC, ela tem as suas comissões técnicas, né? Ela tem comissões técnicas, ela tem uma comissão técnica de química, tem comissão de biologia, tem a comissão de materiais de referência, né? Ela tem workshops de avaliação, e tem uma questão no canal, eu falo isso até no curso, né? Às vezes o pessoal sempre reclama, eu falo: gente, a coisa anda conforme as pessoas vão sinalizando claramente e nos órgãos e pelos meios, né, de comunicação, né, corretos, estabelecidos, as suas demandas. Então, entra no Fale Conosco do Inmetro, né, envia e-mail para a DICLA, solicita isso. Né? Nós vamos ter, vai ter o Dia Mundial da Acreditação, tem os workshops de avaliadores. Então, quando a CEGEC ela é fomentada pelas demandas específicas, ela pode estar atuando, vendo, né, canalizando essas demandas, aquilo que está sendo mais pedido, e poder estar atuando e viabilizando esses esclarecimentos. Mas é importante que essa demanda ela chegue de forma clara lá para eles. Então, tem o Fale Conosco, tem o e-mail da DICLA, que é dicla@inmetro.gov.br. Então, faça essa demanda específica para esses canais, tá bom?
Janaína, tem mais uma aqui, a Caroline Micali, ela perguntou aqui, e quando a pureza informada do padrão é em base seca, devemos sempre secar o padrão antes de utilizar? Sim, sim. Sim, você tem que seguir a instrução que está ali no certificado e tem que secar o padrão e o desejável é que no próprio certificado tenha a instrução ali para essa secagem ou a referência de uma norma de um procedimento, tá? O certificado geralmente deve conter assim, as condições de acondicionamento também do material de referência. O Pedro, tem mais uma pergunta, o Pedro Ivo Pinheiro, ele colocou, então, um certificado que tenha pureza, mas não tem certeza de medição, não pode ser considerado um MRC? Nesse caso, a curva de calibração poderia ser questionada quando utilizado um padrão não MRC, mas e se eu usar um EP, né, um ensaio de proficiência, embora não use MRCs, é válido? São várias questões. Então vamos lá. Eu esqueci de comentar, eu tinha programado comentar, mas aí é bom que eu falo agora. A CEGEC tem um documento, que é o DOC CEGEC 016, que fala sobre seleção e uso de materiais de referência. Nesse documento, principalmente na parte de perguntas e respostas, e a intenção já foi essa ao ser elaborado, foi poder dar orientações aos laboratórios de como, inclusive, minimizar o custo com MRC, porque se um laboratório que faz ensaio, né, centenas, milhares de ensaios, for usar MRC, cada vez que faz uma curva de calibração, ele vai à falência, né? Então, tem ali uma forma, dicas de você estar minimizando isso, usando MRC sim, usando padrões de trabalho, fazendo comparações, tá? Quando um MRC, obrigatoriamente, ele tem que ter a sua incerteza de medição, tá? Então, se um laboratório, se tem MRC disponível no mercado e o laboratório não utiliza, isso é uma não conformidade. Tá? Mas não tem MRC no mercado. Eu uso um material de referência. Você tem sim uma falha na sua cadeia de rastreabilidade. Tá? O ensaio de proficiência ele não vai te trazer o provimento de rastreabilidade, mas ele vai ser uma ferramenta adicional para você poder estar cobrindo essa lacuna de falta de rastreabilidade. Ao passo, se você está participando de um ensaio de proficiência, e ali ao participar do ensaio de proficiência é fundamental também ver a questão da qualidade do provedor, as técnicas estatísticas utilizadas, por isso a questão dos provedores também acreditados, você tem uma confiança melhor no seu resultado de medição, mas permanece a lacuna da rastreabilidade metrológica, que é uma falha. A próxima pergunta, a Ana Rita Nogueira pergunta aqui, Janaína, parabéns pela apresentação. Ela pergunta sua opinião a respeito da falta de oferta de MRCs nacionais. A minha opinião, assim, eu fico triste porque o programa da CEGEC já tem mais de 10 anos, né? São poucos os produtores, eu entendo as dificuldades, o Inmetro mesmo, a gente porque tem um custo, né? A gente tem a questão do custo, né? É custoso produzir um material de referência, mas você pode utilizar subcontratados, você pode usar estratégias, né? Isso aí tem que ser mais fomentado. Por isso que eu falei, aquela sinergia entre os órgãos reguladores, entre os órgãos de fomento. Eu vou dar um exemplo, uma coisa para vocês que é pública, né? O Inmetro agora está com convênio com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, né, com financiamento para produzir materiais de referência certificados e organizar ensaios de proficiência para a área forense. E nós temos um grupo do Laboratório de Análise Orgânica dedicado a isso. Então, é essa sinergia que eu estou falando, né? Quando a gente tem ali a conscientização da cadeia toda, a coisa vai. Né? Isso tem que melhorar. Nós ainda estamos muito aquém de onde nós deveríamos estar. E poderíamos estar, porque hoje nós já temos pessoal capacitado para estar e com consciência, né, fazendo cursos da importância, pessoal que entende das normas, nós já poderíamos estar muito mais à frente. Janaína, o Fábio Azevedo fala aqui, olá, Janaína, ótima palestra. Existe uma dificuldade em encontrar MRC para nutrientes como proteínas, fins, gordura, etc. Por exemplo, isso deve ser na área de alimentos, né? Por exemplo, em ensaio de alimentos, em geral, para a determinação da tabela nutricional, né? No caso das deficiências. Também ensaios microscópicos. O que podemos fazer nesses casos para garantir qualidade além de participar de ensaio de proficiência? Bom, geralmente é interessante, sempre chegam perguntas lá no Inmetro para a gente nesse sentido, né? Bom, a questão você sempre vai ter, se não tem um material de referência certificado, você vai ter uma lacuna,
tá? O que você tem é aquela história, vai ter que ter, como são as outras ferramentas que estão ali, você tem que comprar insumos de qualidade, né? Procurar comprar materiais de referência, ou padrões que não sejam certificados, mas sejam de qualidade, né, elevada, de repente se associar a outros laboratórios para poder estar fazendo essa análise do padrão, se poder estar contratando alguém para fazer a determinação da pureza desses padrões, e por aí vai. Você não tem muito para onde fugir, essa é a questão. Ô, Janaína, agora, assim, acho que as perguntas acabaram. Eu tenho direito a uma pergunta também, né? Logicamente. Eu queria saber, assim, da sua opinião, se seria interessante no Brasil ter um centro produtor de material de referência que fosse vinculado, não fosse vinculado de alguma forma em metro às instituições de pesquisa e tal, né? E que fosse fomentado até pela iniciativa privada, pelo interesse que tem na exportação, na garantia da qualidade dos resultados, né? Todo esse processo todo que você comentou aí, mas ter um centro produtor, porque eu acho, assim, na minha opinião, eu acho interessante que tivesse, teria que estudar um meio de fazer isso, porque senão vai ficar muito fragmentado, né? Continua sendo fragmentado esse setor, né? O que você acha disso? Aí entre agora e um centro, tem muitas coisas aí nesse meio do caminho, mas eu considero uma coisa muito importante, necessária a ser discutida, né? E, na verdade, não é nem um centro, né? Você tem que, na verdade, você tem que dividir isso em polos, porque são muitas as demandas, né? E cada área, mesmo dentro da área de alimentos, você tem várias necessidades, vários desafios de acordo com o tipo de alimento, com aquilo que você está querendo analisar. Por exemplo, minha área é química orgânica, mas em química inorgânica são outros desafios. Isso é uma coisa importante e necessária, porque a 17.034, por exemplo, permite a subcontratação, né? Então, você acaba, se você consegue centralizar, fazer pequenos centros, né? Ou médios, não sei. Se você consegue centralizar isso e ver as demandas, conseguir priorizar demandas, porque isso também é muito importante, né? Priorização de demandas. Não vai conseguir fazer tudo, mas o que é importante fazer para poder cobrir este setor, né? Isso também é uma discussão muito importante. Porque o que eu vejo, assim, é a questão da... Às vezes tem alguma demanda sobre um material de referência, tem pouca... A demanda é pequena, mas é importante. Sim, então, também. a produção fica muito cara, né? Né? E aí, assim, eu falei em um centro, assim, colaborador, um produtor, que fosse não só para atender o Brasil, mas até para exportar para a América Latina, né? Alguma coisa maior, né? Talvez fosse interessante, não sei. Obrigado, Janaína. Bom, vou ter que interromper, desculpem, mas temos que finalizar esse painel. Janaína, eu peço que você tire a apresentação e os dois apareçam em tela para a foto oficial, virtual do evento. Aí, eu vou dar uma saidinha. Renata, pode bater a foto, que olhem para as câmeras. Então, acho que já foi. Bom, mais uma vez eu agradeço, Janaína, pela apresentação, ao Gilberto como moderador, e agora